Fala pessoal, estamos no nosso segundo vídeo, hein? Hoje nós iremos ver aqui o código de cores dos resistores aqui no computador e já vamos direto para a bancada para vermos esses códigos e fazer as medições para ver se está tudo batendo direitinho, certo? Vamos ver também ali alguns tipos de resistores, certo? Na videoaula passada nós falamos sobre a importância dos resistores no circuito, vimos uma prática ali, né? E eu esqueci de comentar, pessoal, que quanto maior essa resistência, né, menor o fluxo dessa corrente elétrica, certo? Ou seja, a corrente tende a zero. E aí nós temos o conceito de circuito aberto, certo? Já quanto menor for essa resistência, mais corrente nós temos fluindo pelo circuito, certo? Por esse determinado condutor que tem uma resistência tendendo a zero, certo? Ou seja, quanto mais a resistência tende a zero, maior o meu fluxo de corrente. E aí nós temos o conceito de curto-circuito, beleza? Só uma observaçãozinha que eu esqueci de comentar, certo? Então, vamos aqui ver o código de cores e já vamos para a bancada, certo? Vamos lá! Os resistores mais comuns que nós temos, né, no mercado são os de 4 faixas, né? Que na verdade, pessoal, cada cor dessa significa um algarismo. Os dois iniciais seriam o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro seria, pessoal, o multiplicador, o fator multiplicativo. Por exemplo, se você tivesse aqui um marrom, 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 certo? Você teria 11 e multiplicaria pelo outro marrom que aqui está simbolizando que é o 10. Ou seja, você faria 11 vezes esse 10, que é o fator multiplicativo, e aí você teria o valor do resistor, certo? Por exemplo, esse daqui nós temos o marrom, o preto e o vermelho. Ou seja, marrom nós temos 1. No preto nós temos o 0, então nós temos 10. Agora nós vamos saber por quantos nós teremos, por qual valor nós teremos que multiplicar esse 10. Então, a terceira faixa nos diz isso. O vermelho simboliza 100, ou seja, você tem 10 vezes 100, certo? Com isso, você vai chegar a 10 vezes 100, você tem 1000, ou 1 kΩ, certo? E a última faixa, que é a quarta, pessoal, nada mais é do que a tolerância. Ou seja, é a faixa em que esse 1000 vai variar para mais ou para menos. Tranquilo? Somente isso, pessoal. Bem fácil de entender, certo? Esse daqui, nós temos aqui o ouro. Então, você vem aqui, nós temos 5%. Ou seja, desses 1000 ohms que esse resistor vale, ele pode variar de a 5% para mais ou 5% para menos. Tranquilo, pessoal? Ou seja, pessoal, 5% de 1000 dá 50. Ou seja, esse resistor ele pode variar, pessoal, de 1050, aliás, de 950 ohms até 1050 ohms. Beleza? Ou seja, quanto menor essa tolerância aqui, mais preciso é esse valor. Tranquilo? Quando falamos nessa questão de precisão, nós entramos nos resistores de 5 faixas, que são os resistores que nós temos 3 dígitos, 3 algarismos. O quarto é o nosso fator multiplicativo, certo? E o quinto é a nossa tolerância. Por exemplo, esse resistor, o primeiro valor nós temos o vermelho. O vermelho vale 2, tranquilo? O segundo valor é o verde vale 5, certo? O terceiro valor, o 3. O terceiro valor, o amarelo, desculpe, o amarelo vale 4, ou seja, nós temos 2, 5, 4, certo? Fator multiplicativo, nós temos aqui o preto vale 1, ou seja, 254, que são esses 3 algarismos, vezes 1 dá 254. Tranquilo?
Valor de tolerância, nós temos aqui o marrom, vamos ver, 1. Ou seja, esse aqui, pessoal, é um resistor de precisão, certo? Então, pessoal, esse resistor ele poderia variar de 251,446 mais ou menos, certo? Até, pessoal, 2,56,54. Ou seja, ele é bem preciso, tá, pessoal? Bem preciso mesmo. Esses resistores de 5 faixas, eles são conhecidos por ter uma precisão maior, certo? Então, pessoal, é somente isso. No caso dos resistores de 4 faixas, os dois primeiros são os seus algarismos, beleza? O terceiro vai ser o fator multiplicativo, o número que você vai multiplicar esses dois algarismos, e aí você vai ter o valor do seu resistor, beleza? E o último é o valor da tolerância, tranquilo? Já no caso dos resistores de 5 faixas, o primeiro, o segundo e o terceiro são os seus algarismos, o quarto seria o seu valor multiplicativo, o valor que você vai multiplicar os seus 3 algarismos iniciais, beleza? E aí você terá o valor do seu resistor. E o quinto é a tolerância. Tranquilo? Vamos para a bancada fazer as medições de acordo com as cores. Vamos lá. Vou começar aqui com os mais comuns, que são esses aqui, que são os resistores que têm uma potência, digamos assim, mais fraca, né? Certo? E aí, pessoal, nós começamos a ver alguns resistores que são bem maiores, certo? São os resistores já com uma... Ou seja, por que eles são maiores, pessoal? Porque eles aguentam uma corrente maior, entendeu? Logo, eles precisam ser maiores para poder dissipar esta corrente em forma de calor. Beleza? Vamos aqui mais esse. Olha só. Tranquilo? Mas o mais comum mesmo, pessoal, são esses aqui, os menores, né? Esses mais simples aqui. Você vê aí muitas placas, né? Certo? E, pessoal, nós temos também os conhecidos, os resistores que são variáveis, né? Esse aqui é um exemplo, certo? Esse aqui é um tripode. E aqui geralmente ele fica na placa, quando você quer fazer algum ajuste, você tem que ter acesso à placa para fazer o ajuste aqui com uma pequena ferramenta, certo? E existem os outros resistores, que são os potenciômetros, que são resistores também, que são variáveis, que esses aqui você já deve ter visto muito para ajuste de volume, né? Muito conhecido, ajuste de brilho, certo? Nada mais são do que resistores que são variantes, certo? Que você faz aqui a variação da sua resistência. Tranquilo? Bom, pessoal, agora vamos aqui só ver aqui algumas cores, né? Ver se está tudo direitinho. Eu tenho esse daqui, observe. Vermelho, 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 certo? Se você olhar lá no código de cores, pessoal, você vai ter os dois primeiros algarismos 2 e 2, certo? E o fator multiplicativo do vermelho, pessoal, ele é vezes 100. Ou seja, 22 vezes 100. Né? Então, pela lógica aqui, pessoal, nós devemos ter 2.200 ohms, certo? Vamos ver? Vou colocar aqui no meu resistor, no meu multímetro, na escala de ohmímetro. Ver? Aqui. Pronto, pessoal. 2.19 ohms. Beleza? Quase 22 fechado, né? Mas aí é como eu falei, nós temos aqui a última faixa, né, pessoal? Nós temos a última faixa, que ela nos dá a tolerância, né? Nesse caso aqui é um ouro, né? Também dourado, né? Que é o 5%. Beleza? Vamos fazer aqui mais um. Deixa eu ver aqui outro. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse daqui, ó.
Esse aqui nós temos marrom, preto e vermelho. O marrom, pessoal, nós temos que ele vale 1, de acordo com o código de cores, né? O preto, ele vale 0, ou seja, temos aí 10, né? E o fator multiplicativo é o vermelho. O vermelho também, igual como o resistor anterior, né? Ele é 100. Ou seja, 10 vezes 100, isso aqui é um resistor de 1K, ou 1000 ohms. Vamos ver? Vamos colocar aqui no ohmímetro. 999, pessoal. Eu vou baixar aqui um pouquinho a escala. Pronto, pessoal. 989. Quase 1000. Né? Mas é como eu falei. Esse resistor aqui, ele tem também a tolerância de 5%. Tranquilo? Eu acho que eu tenho aqui um de precisão. Tá aqui um. Resistor de precisão. Não é esse. E esse, pessoal, é um resistor de precisão, certo? Observe que ele tem as 5 faixas, certo? Então, primeira faixa nós temos o amarelo, que é um 4, de acordo com o código de cores. A segunda cor é um violeta, né? Um roxo ali. E aí ele nos dá o violeta é o valor 7, ou seja, nós já temos aí 47, né? E a terceira cor é um preto, que é o 0, ou seja, 470, certo? O fator multiplicativo é um outro preto, que é 0. Preto é... Na verdade, o fator multiplicativo para o preto ele é 1, ou seja, então nós temos 470 vezes 1, que é o próprio 470, certo? E a tolerância dele é a última faixa, é a marrom, que é de 1%. Certo? Vamos ver? Olha aí, pessoal, fechado, 470, fechadíssimo. Por quê? Como eu falei, esses resistores aqui são os resistores de precisão, certo? Eles são bem próximos dos valores. O seu valor medido é bem próximo do valor que nós temos aqui, de acordo com as cores que o fabricante nos disponibiliza. Show? Por último, vamos fazer aqui uma pequena demonstração aqui do potenciômetro. Vou ligar aqui. Olha lá, pessoal, nós temos... Vou baixar aqui a escala. Nós temos aí 37 ohms. E aí, pessoal, eu vou variando esse valor. Já subiu a escala. Eu vou variando aqui esse valor, pessoal. Olha lá, subindo, 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 subindo. Entendeu? Somente isso, pessoal. Ou seja, aqui nós temos um resistor que você pode ajustar. Subiu de novo, que você pode ajustar aqui, certo? Olha lá, um pouco mais de 2K. E você vê aqui na leitura dele aqui, ó. A parte aqui de cima, acho que dá para enxergar, tem escrito 2K, que é a resistência máxima que ele vai. Tranquilo? E aí nós vamos baixando ali até 0. E esse aqui, pessoal, é o famosíssimo potenciômetro, né? Muito utilizado aí na eletrônica. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, o resistor é basicamente isso, certo? Já vimos ali na prática, né? A importância da utilização dele, certo? Então, pessoal, eu sugiro que vocês não precisa estar decorando essas cores, pessoal. Hoje em dia tem aplicativo para celular que você põe as cores, ele já lhe dá o valor. Existem muitas figuras na internet, como a que eu mostrei para vocês, que já tem as cores e tudo. Aplicativos para o computador. Então, pessoal, não vão decorar isso não há necessidade disso, tá? Mas é bom você, né, treinar aí as suas leituras, né? Pegue alguns resistores, faça uma leitura aqui, bote no seu aplicativo e depois compare com a leitura do multímetro, certo? E você vai perceber que os resistores de 4 faixas ele tem uma margem de erro maior do que os resistores, pessoal, de 5 faixas. Não é esse, peguei errado. Aqui, os resistores de 5 faixas são bem mais precisos, certo?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre os resistores. São componentes bem simples de se entender, né? Existem alguns também, pessoal, que eles não têm. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles não têm as cores, mas ele já vem escrito nele mesmo a resistência dele, tá? Deixa eu pegar um outro aqui com uma leitura melhor. Eu tenho esse daqui, ó. Ele é de 2.2K ohm, 2200K. 2200K. Olha só, pessoal, e esse resistor aqui nós temos 2K2, né? Eu acabei de mostrar ele para vocês. Esse K, pessoal, ele vai simbolizar o fator multiplicativo, que é o 1000, né? O K simboliza 1000. E também, pessoal, a vírgula, ou seja, ali nós temos um 2,2 vezes o K, certo? Ou seja, o K ele simboliza tanto o fator multiplicativo quanto a vírgula, né, nesse tipo de leitura de resistores. Tranquilo? E é isso, pessoal. Hoje vimos aqui a prática dos resistores, tranquilo? E na próxima aula nós iremos ver os capacitores e os indutores, que são componentes que armazenam energia. Bem interessante. Show? Iremos fazer ali. E primeiro nós iremos demonstrar, como fizemos com os resistores, alguns modelos, como que é feita a leitura dos capacitores e dos indutores. Tranquilo? Ver modelos, ver alguns tipos ali, ver valores, e nas próximas aulas nós iremos ver alguns cálculos dos capacitores e dos indutores, certo? Vamos calcular o tempo de carga e de descarga dos capacitores, que é muito interessante, e vamos para a bancada para ver se o tempo está batendo de acordo com os cálculos, certo? Obrigado por ter assistido, pessoal. Até mais!